Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Natan Medeiros, esse é o meu canal, onde eu coloco diariamente palavras, meditações sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Curte, comenta, se inscreva no canal para que você seja abençoado com mais palavras diariamente. E vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1. Eu quero colocar como tema o nascimento de Moisés em meio a um tempo de morte. Falei até pausadamente para você entender. Alguém que nasceu quando era para morrer, nasceu num tempo específico para a morte. Você vai entender. Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. Estarei lendo. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, o povo hebreu, do qual o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e virdes sobre os assentos, e a virdes sobre os assentos, se for filho, filho homem, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Vamos lá então. Faraó, ele determinou um decreto dizendo às hebreias, o povo hebreu, o povo que era escravo no Egito. Para você entender, Faraó, o povo todo, no caso do Egito, estavam com medo dos hebreus, que inclusive eram escravos. Mas por que o medo? Porque eles cresciam, eles se multiplicavam, era um povo muito grande. Então Faraó escravizava o povo hebreu, mas estava com medo porque eles cresciam e eles poderiam se rebelar. Então ele tem esse decreto diabólico, ele manda matar todas as crianças ao nascerem, se for do sexo masculino. É isso mesmo, do sexo masculino. Se fosse menino, quando as parteiras fossem aqui para fazer o trabalho de parto, eles deveriam morrer, deveriam ser mortos. E o que acontece nessa mesma época é quando nasce Moisés. Pois é, Moisés, aquele que foi levantado como libertador do povo de Deus. Você que conhece a palavra, aquele que guiou o povo no meio do deserto, segundo a mão de Deus sobre ele, lógico, aquele que abriu o mar vermelho, segundo a mão do Senhor. Ele foi usado como libertador. Mas vamos voltar aqui e aí eu quero falar com você. Moisés, então, quando ele nasceu em um tempo de morte, em um tempo a qual era decretado a morte de todo ou de toda a criança do sexo masculino. Traduzindo, Moisés já nasceu destinado a morrer. Por que eu estou querendo falar especificamente disso? Porque muitas vezes focamos nas palavras ruins, nas maldições, nas circunstâncias ruins. Às vezes você nasce em um lar conturbado, em um lar violento, mas isso não determina o seu futuro. É isso que eu quero falar contigo dentro da palavra de Deus. O Senhor, ele tem um bom futuro para você. Jeremias 29:11 diz isso: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos bons para vos dar um bom futuro, pensamentos de paz. E aí, voltando aqui para o texto de Êxodo capítulo 1, então Moisés, ele nasceu destinado a morrer. Mas quem conhece a história sabe que a mãe de Moisés teve ali uma ideia, embora muito estranha, mas eu entendo que foi algo da parte do Senhor, porque o Senhor deu livramento, o Senhor conduziu, o Senhor fez para que cooperasse para um plano maior. A mãe de Moisés fez o quê? Colocou ele em um cesto e o colocou no rio. E deixou ele à deriva, mas sabemos que ele foi encontrado, sabemos inclusive que ele foi encontrado pela filha de Faraó, a filha do inimigo, a filha daquele que deu o decreto de morte. E ela mesmo cuidou dele, pedindo para que, como se fosse uma babá, alguém, uma empregada, para que cuidasse dele, escolhendo especificamente a mãe de Moisés. Então olha aí, alguém que nasceu destinado a morrer, não só nasceu, cresceu, foi bem alimentado, cresceu no palácio e cresceu junto na presença do inimigo, sendo cuidado por aquele que decretou a morte. Olha para você ver como é que Deus trabalha. Deus transforma a maldição em bênção. Deus consegue cuidar de você, Deus consegue mudar a situação independente de onde você está. Moisés então tinha tudo para dar errado, mas aconteceu que deu foi tudo certo, porque ele não foi só apenas mais um ser humano, mais uma pessoa, mais um homem sobre a face da terra. Ele foi um homem muito usado por Deus, um grande e possivelmente, ou na minha opinião, e eu creio que sim, o maior profeta no Velho Testamento. Ele foi considerado assim. Ele foi considerado um grande homem de Deus, um grande profeta. O próprio Deus, falando com ele, disse em um momento que levantaria um profeta futuramente semelhante a ele. E olha que o Senhor estava falando do próprio Jesus Cristo.
Olha para você ver como Moisés foi um grande homem de Deus, um grande profeta. E aí de novo, Moisés teve tudo para dar errado. Moisés nasceu com um decreto de falência, um decreto de derrota, mas ele obteve vitória da parte do Senhor. Então, independente do que você esteja passando, de onde você esteja, o local, a situação, entenda, Deus ele tem poder para te tirar, para te libertar, para te levantar, para te libertar, para te ajudar, para te salvar, porque este é o nosso Deus. Que você grave essa palavra no seu coração e que você entenda. Os decretos humanos, as leis, as palavras contrárias, elas não determinam o seu futuro. Mas o que determina, o que tem poder para determinar, para mudar a sua vida, é a palavra que sai da boca de Deus. Que você venha guardar essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Você que gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida.